Direito Administrativo na Prática, sério, fica a dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Mas antes, já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva, ativa o sininho para saber toda vez que sair uma nova aula, deixa o seu like. Se você está gostando das aulas, deixa o seu comentário recomendando ou fazendo um pedido sobre um tema específico que a gente prepara uma dica, tá ok? Não deixe de seguir também a nossa rede social, @prof.anamendesoficial, tá ok? Aprenda com quem faz. Vamos lá? A dica está dentro da fase de habilitação em editais licitatórios, é de número 69, dica rápida. Certificado de registro cadastral e habilitação fiscal, pela 866 e pela 14.133, tá? Na verdade, nós vamos tratar rapidamente sobre a substituição dos documentos de habilitação pelo certificado de registro cadastral, normalmente a gente se refere a CRC, embora ele possa assumir outras nomenclaturas, como por exemplo CICAF, né? Que é o nome do CRC na União, tá? Utilizado pelo sistema. Bom, o que eu quero destacar? Né? Nós estávamos terminando as fases de habilitação, já cuidando da habilitação fiscal. No artigo 27 da 866 são elencados os tipos de habilitação e eles são tratados nos artigos seguintes. Na 14.133, eles são listados no artigo 612 e tratados nos artigos seguintes. E aí, quando chega lá na fase de habilitação, na 14.133, a novidade, surge um parágrafo dentro lá do artigo específico da habilitação fiscal, falando da substituição dessa habilitação pelo CRC, tá? E aí eu gostaria de fazer um adendo, é esse o tema da nossa dica. Bom, inicialmente, né, lá no artigo 29, que cuida da habilitação fiscal na 866, não havia nada específico sobre a substituição da habilitação fiscal pelo CRC, tá? O CRC, ele estava trabalhado, regulamentado no artigo 32, parágrafo 2º, combinado com o artigo 36, parágrafo 1º da 866, né, que falava da substituição pelo certificado de registro cadastral, o que inclui a substituição dos documentos de habilitação fiscal, a regularidade fiscal, tá ok? Para ser mais exato. Então, lá no 866 não tinha nada específico. No artigo 68 da 14.133, no parágrafo 1º está lá: poderão ser específico sobre regularidade fiscal social trabalhista, gente. Poderão ser substituídos ou supridos, não é suprimidos, não é retirado, tá? O tema da supressão de documentos de habilitação é o da aula 70, a próxima dica, tá? Poderão ser substituídos ou supridos, atendidos, tá? No todo ou em parte, tá falando da habilitação fiscal, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Esse parágrafo está se referindo da substituição da habilitação fiscal pelo certificado de registro cadastral previsto no artigo 70, inciso 2º, lá na frente, tá? Da Lei 14.133. E aí, qual é o objetivo do CRC, gente? Facilitar tanto as licitantes quanto o pregoeiro, principalmente o pregoeiro, porque você substitui uma análise, né, dentro daquele prazo ali, corrido, apertado, de vários documentos, habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, as declarações, tá? Dentro da qualificação técnica, dependendo do objeto, pode ter outros requisitos específicos para aquele objeto. Então, é muito papel para conferir, tá? E pode faltar alguma coisa, surgir algum questionamento que passou desapercebido pela licitante. Então, o CRC, ele traz uma segurança jurídica para a licitante e para o pregoeiro, porque ela teve tempo de preparar, preencher aquilo tudo, enviar a documentação, ter aquela aprovação ali de forma antecipada. Ela vai para a licitação com maior tranquilidade. Recomendo para todos os licitantes que façam o CRC previamente e o mantenham, tá, com toda a documentação em ordem. Então, você substitui a análise de vários papéis por uma declaração, que é o certificado de registro de cadastro, tá? Que, por exemplo, na União, né, no sistema, no portal de compras governamentais, tem o nome de CICAF, tá ok? Bom, e aí a pergunta é: o edital, às vezes, se empolga com essa maravilha, né, de já ter essa certificação e não precisar conferir toda a documentação correndo na licitação, e aí alguns editais se empolgam e colocam direto a exigência do CRC
como documento de habilitação para a licitação. E aí eu venho aqui trazer o Acórdão 2857, 2013, plenário, tá? É apenas um de vários outros acórdãos, que deixa claro que é ilegal a exigência como documento de habilitação do CRC, tá? O CRC, senhores, ela é uma faculdade da licitante. Ela pode se valer desse recurso ou não. A administração pública não pode obrigar que todo licitante tenha o CRC, tá? Não pode converter essa faculdade numa obrigação e, a partir disso, restringir a competitividade no certame. Ou seja, a licitante tem direito, né, de se credenciar no sistema, participar da licitação e, quando chegar na fase de habilitação, se ela for vencedora, no caso aqui, por exemplo, do pregão, né, ela vai apresentar a sua documentação de habilitação, e a administração pública, sim, tem o dever de conferir aquela papelada toda, não pode obrigar a substituição pelo CRC, tá ok? Esse é o nosso entendimento do TCU e vincula as demais esferas. Mas eu tenho mais uma consideração para trazer que vale a pena, que é o Acórdão 1017/2015, tá? A documentação de habilitação de licitante que não seja suprida pelo regular registro cadastral no sistema SICAF, né, que é o CRC da União, deve ser recebida tempestivamente ainda na fase de habilitação. Ou seja, a licitante está contando com o CRC. E aí chega lá na hora, o pregoeiro abre o sistema, abre o CRC, o certificado enviado, e não está totalmente suprida. Foi preenchido parcialmente. Tá? Os senhores sabem, por exemplo, que o SICAF ele é por etapas, preencheu a habilitação jurídica, mas não preencheu a econômico-financeira, né? Não são todos os dados ali, tá faltando documentação dentro do CRC, ou então houve o vencimento de uma certidão de regularidade fiscal e o licitante deu um molezinho e não atualizou o registro cadastral. Então, o CRC não é suficiente para fazer a habilitação da licitante. Se isso acontecer, senhores, principalmente na fase do pregoeiro, né? A fase ali da sessão pública. É obrigação da licitante complementar o CRC, apresentando os documentos de habilitação, incluindo fiscal, né? Tempestivamente, dentro do prazo da fase de habilitação, tá ok? Isso aqui é quase uma gincana, tá? Não tem obrigação de inspeção ficar, olha, o seu CRC está incompleto, olha, venceu uma certidão sua aqui no CRC. O pregoeiro não tem essa obrigação, tá? Uma coisa é você zelar pela economicidade, outra coisa ficar aí de babá da licitante, né? Nós temos que manter a imparcialidade, cada um tem que defender ali os seus interesses. E a partir também do momento que falta um documento de habilitação, surge para o segundo colocado um interesse também na inabilitação de quem está na frente. Porque ele pode ter, no mínimo, a oportunidade de chegar e ser contratado pelo preço dele, ou até mesmo de cobrir a proposta de quem estava na frente. Então, pessoal, não dê mole! Fica a dica, tá? Essa é a nossa dica 69. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Estou aqui para ensinar os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Tem coisa, ó, que os senhores só vão achar aqui, com embasamento legal, jurisprudencial, explicação racional e casos práticos, tá ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir a nossa rede social no Instagram, @prof.anamendesoficial.